Está no ar o Podcast Mão 70. Depois do 69, aquela relaxada, vamos vir com tudo no 70. Com Rodrigo Vessone e Teleco. Marco Belo está no DM, com gripe, mas não é H1N1, fique tranquilo que ele estará presente no 71. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Teleco. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se for uma gripe, só espero que não seja suína. A gente ia ter que expulsar ele do programa. E aí, Vessone? Um grande abraço aí, Vitão, Teleco. O ânimo do Vessone e do Teleco no bom dia, boa noite inicial é parecido com o do Corinthians no primeiro tempo. Mas você, ouvinte, fica até o final, porque no segundo tempo melhorou. A gente vai animar. Tá certo, Vessone? Isso, quis te dar um gancho pra você começar a falar da partida. É isso, enfim, o Corinthians conseguiu um ótimo resultado, na minha opinião, 1-1, né? Mais uma... O Corinthians está classificado, embora a matemática ainda não diga isso, mas está classificado e com enorme chance de classificar em primeiro lugar. O resultado foi bom, mas o futebol, mais uma vez, na minha opinião, ficou devendo. Fez o segundo tempo nota 6,5, enfim, e um primeiro tempo patético. Essa é a minha opinião, não sei se os amigos discordam. Olha, eu acho horrível o primeiro tempo, mas foi assim uma ofensa, né? Eu fico pensando se o Corinthians ele tá tentando lançar uma linha alternativa ao Rivotril, que é pra botar o pessoal pra dormir com o primeiro tempo. Perdeu até de pouco, né? Teve um lance impedido que foi por pouco. Teve um lance que pareceu impedido, mas não estava impedido, que foi o lance do gol. E jogou muito mal. A grande virtude do Corinthians é jogar compacto, bem organizado, e não teve nada disso no primeiro tempo ontem. Não sei a sua opinião, Vessone. Foi um time completamente lento, né? Sem ideias, muito mole ali na saída de bola. A equipe não conseguia fazer aquela transição do meio para frente com velocidade. Realmente foi um ritmo... uma coisa assim é você ter tranquilidade fora de casa, é você tentar conter o clima ali do adversário, da torcida, tentar fazer o tempo passar ali de maneira inteligente, mas a maneira que o Corinthians jogou não foi disso daí, não foi controlando o jogo, foi muito lento, foi uma maneira muito mole, né? Ali deu sono ver o Corinthians jogar, e aí, como vocês lembraram, na segunda etapa foi um outro Corinthians, apertou um pouco mais, teve vontade, teve desejo de atacar, de tabelar, de se aproximar. Você vê que antes do gol e até depois do gol, não é porque fez o gol, mas antes já tinha perdido chance, depois do gol também perdeu chance de virar o placar. Então bastou jogar um pouquinho com mais intensidade, com mais correria, e o time realmente melhorou. Melhorou, mas eu não vi tantas chances assim, né? Teve o chute do Luca antes do gol, na trave, e depois teve uma chance mais clara ali que o André perdeu. Aliás, André não foi ontem que ele estreou ainda, né? E o Guilherme é um fenômeno. Ele fez um gol contra o Santa Fé aqui no Itaquera, deu passe pro gol do Elias em Bogotá e ainda também não estreou. Mais uma atuação deprimente da dupla André e Guilherme. Mas falam que eu persigo, né? Estão jogando muito os dois. Aproveitar e fazer essa cornetagem, já que o Vessone vai elogiá-lo porque ele acertou 1-1. Parabéns, Vessone, pelo palpite. Eu fiquei feliz por ter errado, mas assim, tô esperando você, o defensor do André, das causas oprimidas, que ele vai dizer da atuação do André, vai dizer que fez um bom pivô, que ele merece elogio porque ele nasceu, ele respirou em campo, porque foi mais uma atuação próxima do patético, onde jogou com 10 em campo. E o Guilherme também é um jogador que, aí eu acho que um pouco da culpa não é só dele, né? Ele não tem a menor condição de jogar naquela função, não é uma função que ele saiba jogar. Ele passa o jogo inteiro ali sem pegar na bola. Demorou acho que uns 80 minutos pra ouvir o Kleber Machado falar o nome dele. Aliás, o Kleber Machado não falou nem o nome de quem fez o gol, ele tava aqui, né? Mas enfim, essa é a minha opinião. Depois a gente fala um pouco do Luca, porque o Luca também não foi bem, mas a gente tem um gancho pra falar do Luca, do contrato dele, que o Teleco, que tem as 800 fontes lá no conselho, vai trazer novidades pra gente. Mas fala um pouquinho do André e do Guilherme. Você tem o pôster dos dois no quarto, Vessone. O que você achou dos dois? Não é essa a questão. O André realmente voltou a não jogar bem, ao contrário do Love, quando eu falava que o Love dava a sua contribuição pra equipe de uma forma que pouca gente enxergava, mas ele ajudava na marcação, ele dava opção o tempo inteiro.
inteiro. Então, mesmo quando as coisas pareciam que não estavam andando, ele, na minha visão, jogava bem. E no final ele começou a pôr a bola para dentro e aí todo mundo começou a enxergar realmente um Wagner Love diferente. O André ainda não, hein? Eu não vejo nem essa contribuição ainda para a equipe. Em relação ao Guilherme, você percebe que o Guilherme ele é muito inteligente. Quando a bola chega no pé dele, você percebe que ele enfia bolas sensacionais. Ele consegue, a bola do gol é uma bola magistral, entendeu? Então, só que ele não tem aquele ritmo, aquela dinâmica. Acho que é um pouco que o torcedor de São Paulo sofre com o Ganso, que a hora que a bola chega, ele sabe o que fazer, ele enfia umas bolas, ele faz o time andar, só que ele não tem aquela dinâmica de jogo que hoje o futebol atual precisa. Então, o Tite vai ter que tentar corrigir isso. Eu faria uma tentativa, eu tentaria jogar o Giovanni Augusto para dentro na linha de 4 e colocaria o Guilherme do lado direito, aberto. Era uma tentativa. O Giovanni é muito mais rápido, muito mais mobilidade, certamente daria muito mais opção ali pelo meio, mas talvez você perderia o Guilherme na função tática que o Tite gosta, que é de marcar lateral e etc tal, para quem tá dos lados. Então, mas eu faria pelo menos essa tentativa, mas eu entendo a sua crítica. O Guilherme realmente não tá bem, mas é aquela coisa, você vê, jogador quando ele é bom, ele te irrita durante uma boa parte do tempo, mas em determinado momento ele pode resolver sua vida, e foi 1-1 com o passe dele. Não é o certo você ter um jogador assim. A torcida do São Paulo que o diga com o Ganso, que agora sim ele tá ali, parece que tá jogando melhor, mas ele viveu de lampejos o tempo inteiro. Então o torcedor do Corinthians parece estar tendo que se acostumar um pouco com o seu Ganso agora, porque o Guilherme realmente é só começar a perceber as bolas que ele consegue enfiar, onde ele consegue achar os atacantes nas costas dos zagueiros, mas ele vai precisar ter uma dinâmica melhor. O Jadson, que era o Jadson que todo mundo falava que não tinha dinâmica, que não ajudava a voltar e etc, aprendeu a fazer isso, corria pra caramba, ajudava a marcar, tinha mobilidade. Acho que o Guilherme pode fazer o mesmo. Bom, é isso, gente, mas com o Guilherme, com o André, o Corinthians está classificado, isso nós não discutimos, certo? Teria que ser um desastre de proporções bíblicas pro Corinthians ficar fora, né? Ia ter que passar na Record, tá aí na Globo, então tudo bem. Se vocês permitem, já que a Libertadores agora já é só saber se é primeiro ou segundo colocado, a gente podia passar pro Paulistão. Domingo tem Novo Horizonte, Corinthians Novo Horizontino na Arena em Itaquera. Vou fazer uma propaganda. Vitor Guedes fará os comentários na Rádio Coringão desse jogo. Fiz o comercial. Agora, não sei pra que time, provavelmente reserva que tá escalado, mas vê, Sônia, você que é mais inteligente que eu, não precisa muito, né? Me explica uma coisa. Eu não consegui entender até hoje algumas vendas que o Corinthians fez, a questão do Pato, da Caixa Econômica Federal, é muito pro meu QI, assim. Agora me explica uma coisa, como é que o Corinthians está classificado desde a primeira rodada com 800 pontos na frente e vai chegar no último jogo com jogadores pendurados? É isso? É isso. É verdade isso? É verdade? Pior que é verdade. Parece surreal, mas é verdade. Não é pegadinha do malandro? Não, deixa eu até fazer uma parte aí, só pra informar, ajudar aí na discussão. Do time que seria o titular, tá o Fagner e o Iago pendurados, e provavelmente... O Fagner é o melhor jogador do Corinthians no ano, né? Registro que eu faço. Exatamente, e provavelmente vão continuar pendurados, que não devem entrar, né, nesse próximo jogo. E no time considerado reserva, é o Edilson, o Williams e o Romero, que estão pendurados. A opção de não entrar lembrando pendurado, que não zera para a próxima fase. Então, tem duas opções, ou entrar pendurado ou entrar suspenso. Quer dizer, é patético de qualquer jeito. Contra o Red Bull, ou eles estarão pendurados e se tomar cartão não jogam a semifinal contra São Paulo, Palmeiras ou sei lá quem. Certamente não será o Santos, porque Corinthians e Santos, primeira e segunda campanha já garantida, só se encontrarem numa final. Agora, eu não consigo entender, sinceramente, eu tô tentando ser bem-humorado, mas é difícil, eu queria entender. Assim, é um erro pra mim absurdo do Tite, da diretoria, mas principalmente, prestem atenção, principalmente dos auxiliares do Tite, seja o Kleber que fica no banco, seja o Fernando que fique no banco, enfim, dos auxiliares dele, porque ali o treinador fica certamente com a cabeça pilhada, etc tal, e deleta esse tipo de coisa da cabeça, mas o auxiliar tá ali pra isso. Então, você, por exemplo, ter o Fagner, entrar com ele pendurado nas quartas de final, aí o
o Fagner toma um amarelo e simplesmente não pega um Palmeiras, um São Paulo, porque o Fagner teve que tomar o cartão amarelo por fazer qualquer falta que ele necessitou nas quartas, sendo que ele poderia estar zerado. Teve várias chances de zerar. O Santos, no último jogo, quando deu mais ou menos 30 do segundo tempo, tomou o Gabigol, Elano, Gustavo Henrique. O Santos tomou acho que 5 cartões em menos de 10 minutos e todo mundo zerou, porque certamente partiu do banco essa ordem, um aviso, chegou a hora de vocês tomarem o cartão. E aí eles não fizeram falta, não fizeram nada, demoraram para bater uma falta e ali foram limpando, todos eles, um atrás do outro. Então assim, o que eu não me conformo é de nenhum dos auxiliares tá com isso nessa carta na manga e quando deu 35, mesmo contra o Palmeiras ou contra ou mesmo anteriormente, quando eles foram jogar contra o jogo anterior à Ponte Preta, por exemplo, que poderia cumprir contra a Ponte, ou mesmo jogou com alguns reservas contra a Ponte, esses daí poderiam ter tomado porque já sabiam que não ia jogar contra o Palmeiras. Então o que eu acho inacreditável foi que ninguém deu esse toque. Até perguntei para um dirigente do Corinthians, eu falei, por que não aconteceu? Vocês estão indo todos vários jogadores, etc tal. Ele me respondeu, não, porque o Tite não gosta de colocar isso na cabeça do jogador. Ok, não colocar, você entende e respeita. Não entendo. Desculpa, não dá pra entender, é ridículo. Deixa eu só terminar. Tem que ter muita boa vontade pra entender isso. Eu entendo isso, só que é o seguinte, aos 30, 35 do segundo tempo, o aviso do banco, a lembrança do banco não vai matar ninguém, o jogador saber que em 10 minutos ele tem que tomar um cartão e não vai atrapalhar nada o time. É impossível em 10 minutos atrapalhar nada. Então, realmente, se o Fagner não jogar a semifinal ou numa dessa na semifinal, tomar e não jogar uma primeira final, uma segunda final, principalmente o Fagner, os reservas, ok, você pode perder ali o Romero. Mas você falou que o Edilson tá entre os pendurados também. Há uma situação que antes para tomar os dois no mesmo jogo, quando não ter lateral pra jogar numa final. Pode acontecer um negócio desse. Seria o final de tudo. Aí seria o Armagedon, como você disse. Não é nenhum absurdo, você concorda? Ontem mesmo o Edilson entrou no jogo. O jogador se machuca, um amarelo, ele é um cara que é assim. Não tô falando de centroavante. Mesmo assim, a gente já tivemos o André expulso na Libertadores. No ano passado tivemos o Guerreiro. Mas lateral toma muito mais cartão do que atacante. Não é nenhum absurdo. Eu me conformei, assim. Até usei meu Twitter também pra lembrar essa situação, porque um time profissional como o Corinthians, e repito, aqui ninguém tá falando pra bater em ninguém, machucar ninguém, é demorar pra bater uma falta, etc, é fazer esse tipo de coisa, ninguém tá mandando agredir ninguém, então realmente... Como os santistas fizeram, com razão, né? Eles limparam 5, 6 jogadores em 15 minutos. Não, então... e quem podia fazer isso é só o Corinthians e o Santos, que estava classificado com antecedência. O Corinthians com antecedência é maior ainda. Não tem o menor cabimento, assim. O Teleco, que é mais zen, que é budista, tá calmo ali. Você podia passar essa calma pra gente aí, Teleco. Eu tô calmo. Eu confio que vamos vencer o Novo Horizontino nesse fim de semana. Também confio em passar pelo Red Bull na outra semana. Aí começa a funilar, né? Aí pode ser o Rivale, pode ser o São Paulo, pode ter alguma surpresa do interior numa eventual semifinal. Só lembrar uma coisa antes de mudar de assunto pro Luca, que o Corinthians tem a melhor campanha da primeira fase, mas soma o jogo das quartas de final. Então, por exemplo, se o Corinthians perder no Novo Horizontino e o Santos ganhar do Audax, eles ficam empatados em pontos. O Corinthians passando com empate nos pênaltis, enfim. A primeira campanha não garante até a final a vantagem que os pontos continuam somados. Então, se o Corinthians puder ganhar no Novo Horizontino, mal não faz. O que você ia falar, Vessone? Não, eu só ia lembrar o nosso ouvinte de como que é esse cruzamento, né? Como você disse, vai somar, e aí não tá definido ainda quem é dos 4 semifinalistas. Vai ser o pior, né? Vai ser o pior semifinalista que passar, se o Corinthians não tiver outro lugar. Mas ele pode ser hoje, dos 8 que vão passar, ele pode ser o quinto, como pode ser o 8º, né? Então... Sim, exatamente. Vai ser o pior que passar. Se passar os 4 grandes, seria Palmeiras ou São Paulo. Palmeiras, no caso, né? Uma coisa que já tá definida é: Corinthians vai jogar em casa. Isso. Nas quartas e, se passar, na semifinal. E só pegaria o Santos numa eventual final também, tá certo isso. Então, muito provavelmente, o Corinthians, digamos que ele vai passando, teria que ficar muito mal, teria que perder agora no domingo, passar os outros empatando para não jogar o segundo jogo de uma eventual final em casa. Mas isso tá muito longe ainda, né? Sim. E pela pontuação, gente, o Corinthians, Palmeiras e o São Paulo ganhando no final de semana, enfim, o mais provável é Corinthians e Palmeiras na semifinal, se os 4 grandes forem para a semifinal. Esse é o cenário de hoje, o mais provável.
repetindo a semifinal do ano passado, onde o Corinthians de forma patética poupou o jogador para jogar um jogo que já estava classificado. Espero que isso não se repita dessa vez. Mas hoje, passando os 4, como o Vessone falou, se tiver qualquer zebra passar um time de menor campanha, enfim, o Corinthians pega a pior campanha, se classificar em primeiro, o segundo pega a penúltima campanha, assim por diante. Mas em passando os 4 grandes, com vitória e não com empate, para facilitar a conta do nosso ouvinte, hoje daria Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Santos. Foi o ano passado, por exemplo, a semifinal ia ser Santos e São Paulo. E aí, quando passou, ia ser, na verdade, Corinthians e São Paulo, e não Palmeiras. Quando o Penapolense elimina o São Paulo nos pênaltis, ela era tão mal de pontuação que aí o Santos passou a pegar a Penapolense na semifinal e o Palmeiras pulou pro lado do Corinthians. Então, esse é um exemplo para que o torcedor lembre de que isso vai depender realmente ali naquele momento ali, naquela situação. Agora, o Luca não está pendurado, né? Nem suspenso. Mas ele não teve ainda o contrato renovado. Ele quer ganhar mais que o Vessone, é isso, Teleco? Independente de salário, eu vi valores aí, variando aí, que o Luca queria... 400 mil, né? Ele nega. Queria ganhar de 200 a 400 mil. Eu realmente não sei. O que a gente sabe com toda certeza é o Lucas quer ganhar X e o Corinthians quer pagar menos que X. Tá aí a dificuldade. O que parecia mais difícil, né? Que era se acertar com Criciúma e com Cruzeiro, se acertaram. Agora tá pendente essa questão salarial. Ontem o Edu... Gaspar ou Ferreira? O Edu Ferreira. Pro Marco Belo, que deve se acertar até segunda-feira. Mas o prazo final era ontem. Era essa quarta-feira, então a gente sabe que esses prazos são um pouquinho de borracha, né? Mas assim, eu acho que o Corinthians vai ter facilidade de renovar. Mas foi uma surpresa, né? Todo mundo tava bancando, né? Tava confiante que ia fechar na sexta-feira passada e acabou complicando. A gente tem esse imbróglio do Luca. Eu acho que vai fechar do logo. Luca, Vitor Guedes? Eu acho que vai fechar logo porque o Corinthians está acostumado a negociar com o Garcia, né? Ele deve ter uns 900 jogadores no grupo, então deve ser fácil esse entendimento, não sei. Eu acho que o Luca é o melhor jogador do Corinthians na Libertadores depois do Fagner, faz uma campanha nada demais, mas o Corinthians não tem jogado nada demais, tem esse jogador importante e por esse valor nem ele nem ninguém tem que ficar. Agora, para um valor compatível do elenco, seria um desfalque importante. Ele é mais jogador que o Marlone, que seria o reserva dele. Não, eu concordo. Eu acho que por isso tem que tentar fazer aí um esforço para ficar com ele, mas também eu acredito que não pode ser nada do outro mundo também. Não adianta querer gastar uma fortuna que eu também não concordo. Assim. Acho que tem que ter um limite. O Luca é alguém que está começando, etc. tal. E aí eu discordo. Se for ter que gastar muito, realmente, para mim aí não serve. Dá um tchau pra ele e até a próxima, porque ele ainda tem que provar muito pra ganhar muito salário. E ninguém quer uma situação igual a que teve ano passado, né? Com todo mundo com salário atrasado. Um outro que recebeu proposta foi o Guilherme Mantuan. O Guilherme Mantuan é meia da base. Ele recebeu uma proposta de um time médio da Série A italiana, não sei o time. E era uma proposta assim bem ridícula, né? Era para ele ir sem custos e depois o tal time ia decidir se comprava ou não. A comissão técnica resolveu aproveitar o garoto. Ele tinha perdido um pouco de espaço quando foi promovido a sub-17 para sub-20. Mas ele tá aí, ele inclusive foi titular nessa quinta-feira na vitória sobre o Galatasaray na Copa Sub-19 que está sendo disputada na Inglaterra, da Nike Academy. Como não? Você pode repetir o nome do negócio? É Nike? Como que é? Nike Academy. É demais. Gostou? Demais, né? Did you like it? Mas o meu sotaque é muito forte, não dá pra enganar. E falando em propaganda, eu gostaria de chamar o Marco Belo, infelizmente foi derrubado pela gripe, então eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes, Caixa, né? pra quem gosta de caixa, banco pra quem gosta de banco, não? Então o nosso diretor de marketing, Marco Belo, ele tá fora de combate, mas a gente vai continuar a promoção que era do 69, a gente vai continuar no 70. Como é que é essa promoção do 69? Sortear. Como que é essa promoção do 69? Você gostou da promoção do 69? Não. Que tem desconto na Marginal, num daqueles motéis? Como que é essa promoção do 69? Não na Marginal, mas na loja do Corinthians do Parque São Jorge você tem 20% de desconto. Só não peça o 69 lá pro Nelsinho, tá? Eu acho que não ia pegar bem. Mas se você gastar R$69, você pode conseguir 3,69 de desconto, né, Vitão?
Essa conta aí foi meio tabajara, hein? Você errou essa conta. Jornalista sai fazer conta, né? Dá 13,80. Tá certo, mas eu não sou jornalista. Aliás, feliz dia do jornalista a ambos. Eu sou apenas um torcedor. Além do concurso que tem a corrente, oferecida pela mega loja do Parque São Jorge, do Corinthians, você também tá apoiando a gente, a vozdabancada.com.br, que é uma loja de camisetas feita pelos torcedores para os torcedores. Uma ideia muito legal, não deixe de visitar. Agora eu queria ouvir o palpite de vocês pro jogo desse domingo, por favor. O Vessone que crava, fala aí, Vessone. Palpite essa hora aí, acho que eu tô indo bem. Corinthians 2-1 contra o Novo Horizontino. 2-1. 1-0. Corinthians 3-0. Agora, peraí que me deu a luz da razão agora. 1-1 domingo contra o Novo Horizontino. Mudei. 1-1. Eu não sei, eu acho que eu vou editar a sua participação, viu, Vessone? Eu vou colocar que foi 6-1 pro Novo Horizontino no seu palpite. Não, não vou editar não. Eu já só refiz pra essa. 1-1. Mais um acerto aqui da Organizações Tabajara. É isso, gente. Então voltamos no Podcast Mão 71, que jamais será 171. Na próxima terça-feira, já com Marco Belo de volta à ancoragem, com Teleco, Vessone e esse rapaz que faz a parte equilibrada do programa. Até mais. Vai, Corinthians, certo, Teleco? Vai, Corinthians. Abraço, tchau. Coraçãozinho no ar, a Alexandre Pato para todos. Abraço, tchau.